A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o evangelista Cleber, estou aqui para mais uma vez nós comentarmos essa lição da CPAD, a lição intitulada Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós vamos aqui para mais um comentário dessa lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Nós não vamos ler porque do tempo, mas os irmãos observem que é uma leitura bastante interessante, né? Então, é uma leitura muito interessante para que a gente possa ter um bom entendimento. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou uma igreja e criou a igreja, né? Esse é um dos objetivos da nossa lição. Objetivo específico, o primeiro é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Como os irmãos sabem, desde a queda do Éden, nós estávamos na situação de inimigos de Deus, né? Segundo objetivo é explicar que pela cruz Cristo fez um novo homem, né? O terceiro é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus, né? E essa reconciliação vem apenas de Deus, né? A nossa introdução ela diz o seguinte: se na lição anterior analisarmos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo de número 2, né? Vamos lá. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O primeiro ponto ele diz o seguinte: a parede de separação entre os homens. Vamos lá, dando continuidade. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso dos judeus. Como nós estamos vendo aqui, e nós bem sabemos que toda a Israel, ele tinha um muro em volta de Jerusalém, né? Toda Jerusalém ela tinha esse muro em volta. E dentro desse muro ficava o templo, né? E ficando o templo ali, ele tinha um muro também de separação dentro do muro, dentro do templo, né? Tinha paredes altíssimas lá de separação. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo, né? É um reflexo, né, de tudo isso. A nação de Israel ela foi fundada para que testemunhasse aquilo que Deus tinha para com o povo, né, para com a humanidade. Israel entendeu errado esse conceito de que Deus tinha, esse plano de que Deus tinha para com eles, começaram a se enclausular, né? Eles se fecharam entre si e pensavam que somente eles que tinham direito, por não entender. Mas o propósito de Deus era salvar não só Israel, mas toda a humanidade, né? Os judeus e os gentios, eles tinham essa rivalidade, né? Vamos lá, vamos dando continuidade. Olhando a gente assim de perto, o templo, nós vemos que tinha ali uma separação, né?
tinha uma separação que não deixava que os gentios penetrassem ou adentrassem aonde os judeus entravam, né? Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro com a proibição de acesso aos estrangeiros, ou seja, os gentios. Então ali ficava demonstrado o exclusivismo desse povo, né? E nessa época aqui era normal ter muitos gentios em Jerusalém, principalmente depois do exílio, né? Quando eles voltaram e ficaram em Jerusalém, os judeus não tinham essa empatia com os gentios, né? Porque houve uma época em que não tinha tantos gentios em Jerusalém, né? Se você pegar o livro dos reis, você vai perceber que na época de Davi, de Salomão, não existia tantos gentios, mas depois que o povo voltou do exílio, né, vieram também os gentios, né? E os judeus acreditavam que eles não tinham esse direito, né, de estar comungando do mesmo direito dos judeus, né? Nós vamos dar continuidade, vendo que até aqui os judeus não tinham, os judeus não davam acesso aos gentios, né? Então vamos lá, dando continuidade aqui. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Nós estamos vendo aqui que o extremismo era tão grande que Paulo, certa vez, o que está escrito lá em Atos capítulo 21, versículo 28, que Paulo foi preso por permitir que um gentil, né, ultrapassasse essa barreira, né? Olha só o que é que diz em Atos 21, 28, diz assim: Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar um grego no templo e profanou este santo lugar. Então, esse relato aqui ele está falando e mostrando para nós o extremismo que estava dentro da cultura judaica, que não permitiam um gentio nem sequer entrar no templo, né? No templo que eles adoravam ao Senhor. Então vamos dar continuidade. Então a gente está percebendo aqui que os judeus eram tão exclusivistas que não permitiam que um gentio entrasse no templo. Isso era uma ofensa muito grande, né? Para eles era uma profanação do templo, né? Era um radicalismo sem igual. Esse 1.2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio, né? 2.14, a parte B, já está mostrando que essa parede aqui não existe mais, essa separação, ela não existe mais. Paulo está afirmando que em Cristo, né, foi derrubada a parede de separação. Então ele está mostrando para nós que essa parede não existe mais, né? Nós estamos vendo também que essa barreira era tanto literal como espiritual, né? Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Paulo também está mostrando que essa barreira ela existia de fato, né? Era uma barreira que existia literalmente e também espiritualmente. É o que conta o apóstolo Paulo, que essa barreira impedia o acesso dos gentios, que impedia o acesso dos gentios, né? A barreira impedia isso, né? Mas Paulo fala que por intermédio da cruz, essa divisória foi rompida. Cristo derrubou essa barreira, né? E agora os gentios estavam
estavam juntos com os judeus, né? E o templo ele perdeu seu valor, né? Seu valor espiritual, porque o templo foi derrubado, foi destruído, né? Então, dentro de Israel, até hoje, não tem mais templo, não existe mais a barreira literal e nem espiritual. Assim, não somos mais forasteiros, nem somos da família de Deus. Temos acesso à presença de Deus, né? E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada ao santuário de Deus, em Hebreus 2, em Hebreus 10, 19, né? Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, Efésios 2,18. Paulo está falando aqui, esse tanto nós como eles, ele está falando nós, os judeus, e eles, os gentios, né? Paulo está afirmando que nós temos agora acesso à presença do Pai, tanto os judeus quanto os gentios, né? Aí diz mais aqui, ó, portanto, irmãos, o que está escrito em Hebreus 10, 19, diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Isso aqui está afirmando que agora, pelo sangue de Cristo, nós podemos adentrar na presença de Deus, né? Isso aqui é o que Paulo está enfatizando. 1.3, nós vamos ver aqui o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão triparda da lei mosaica. A primeira visão é a moral, é a lei moral. E também a lei cerimonial e a lei civil, né? Que na verdade são três esferas da mesma lei. Então aqui nós estamos falando o seguinte, nós estamos dizendo aqui e estamos mostrando a divisão desses preceitos da lei, desses tópicos da lei, por assim dizer, né? Que era o primeiro era a lei moral, depois a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade reunidos essas três esferas formavam a única lei, a mesma lei, né? Então, quando a Bíblia fala da lei, ela está falando da lei geral, né? Da lei geral, incluindo essas três esferas: a lei moral, lei cerimonial e a lei civil, né? Então vamos lá. A lei civil diz respeito à lei. A lei diz respeito aos israelitas como cidadão, né? Quando, por exemplo, aqui, quando eles iam tratar de algum caso de roubo, né? Ele usava essa lei civil, caso de roubo, caso de lepra, por exemplo, que a gente vê muito isso no livro de Levítico, né? Eles tinham que observar, que era um ofício também dos sacerdotes, observar quem estava leproso e quem não. Isso aqui fazia parte da lei civil, né? A lei civil com o povo, né? A lei moral, né? Essa lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não pode ser usada como meio de salvação, né? Essa era a lei moral. Ela não podia ser usada como aspecto de salvação, é como até hoje também não pode, né, ser usada como aspecto de salvação. Ela serve hoje como conduta de vida, é tanto que muitas constituições de muitos países, elas são baseadas na lei, né, baseadas na lei. Apesar de muitos não seguirem a Constituição como ela deve ser, eles baseiam-se na lei de Deus, né?
Então, quando se vai se falar na lei moral, ela é absoluta e existe para sempre, né? Mas ela nunca teve propósito de salvar ninguém. A lei só faz apontar a nossa perdição, a nossa incapacidade de salvação. A lei moral só mostra isso, que a gente não tinha capacidade de nos salvar. Por isso foi manifesto a graça para que nós alcançássemos a salvação por meio do sangue de Jesus Cristo, né? Tinha também a lei cerimonial, é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, dias de festas e de lua nova e de sábados. Nós estamos vendo aqui que essa lei cerimonial, essa lei aqui, ela foi quebrada, ela foi abolida, porque Cristo supriu todos os sacrifícios, né? Deus cumpriu todos os sacrifícios desta lei, satisfazendo assim a justiça de Deus, né? Para com os homens. Então isso aqui foi cumprido e esse cerimonialismo aqui não precisa mais fazer, né? Então, aí se alguns hoje querem voltar a praticar esses velhos cerimoniais, esses velhos sacrifícios cerimoniais, então que tornem por completo, façam por completo para ver se consegue salvar-se por meio de algo que Cristo já o fez. Nós vemos aí muitas igrejas têm voltado e alguns trazem arca para dentro da igreja, encenação, candelabro, tudo isso, mas isso aqui não vale mais, porque em Cristo foi cumprido toda a lei cerimonial dos sacrifícios, tudo isso foi cumprido em Cristo. E a gente vale observar nesse 1.4 a revogação da lei dos mandamentos, né? Diz aqui, letra A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, como nós estamos vendo aqui, essa lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, eram justamente aquelas que observavam, mostrava para nós o nosso defeito e ela nos condenava, porque não tinha como a gente pagar pela nossa própria salvação. Ela consistia em ordenanças. Essas ordenanças não tinha como o ser humano cumpri-las. Então era impossível o homem salvar-se por intermédio da lei. Essa revogação não contradiz o que Jesus disse: não vim revogar a lei, mas cumprir a lei, né? Em Mateus capítulo 5 e o versículo 17, Jesus afirmou isso. Ele não estava contradizendo ou afirmando que não cumpriria, que venha revogar a lei. Não, Jesus cumpriu, ao contrário do que muitos pensam, Jesus cumpriu a lei. Não está entrando em contradição, porque muitos podem até pensar que está havendo uma contradição na Bíblia, porque Paulo escreve em revogação da lei e Jesus afirma que não veio revogar a lei, né? Então, como a gente vamos entender isso? A gente precisa entender que Jesus não revogou, mas ele cumpriu, né? Ele cumpriu, ele veio para cumprir a lei. E toda a lei, vale salientar que toda a lei ela se cumpre em Cristo, né? Em Cristo se cumpre toda a lei de Deus, né? E Jesus mesmo afirmou que toda a lei apontava para ele, né? Para ele. Nós vamos dar continuidade aqui. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Então, aqui, visto que nós estamos vendo que quando Jesus entregou o seu corpo,
para ser sacrificado, Cristo cumpriu toda a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, isso é, dos judeus e dos gentios. Então, na cruz, né, Cristo cumpriu toda a lei, e toda a lei se cumpria em Cristo. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e os gentios, como a gente já vimos antes, né, que nos cerimoniais os gentios não podiam participar. Nos ritos cerimoniais os gentios tinham essa barreira de separação que foi quebrada também, anulada em Cristo Jesus. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita, né? Agora tanto judeus como gentios têm acesso a Deus por meio da cruz de Cristo. Ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, Atos 24, versículo 2 e 3. Também pode ser o fim de um conflito, Lucas 14, 32. Pode ser um fim de um estado, pode ser também o começo de um estado de tranquilidades, como nós vimos lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24, de uma tranquilidade espiritual, né? Então, quando vai se falar de paz, ele está se falando disso aqui, né? Pode ser esse fim de conflito, pode ser um estágio de tranquilidade, como nós vimos lá em 1 Reis capítulo 4, que vai falar do reinado de Salomão, né, que foi o reinado mais próspero e mais tranquilo que houve em todo Israel. E um espírito, né, é paz de espírito, como está lá, como fruto do espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22. Então, essa paz aqui de espírito é aquela que todo mundo fala, todo pregador diz, que o mundo pode estar acabando em meio à tempestade, o crente ele precisa ter paz, porque nós temos a paz não como o mundo dá, assim como falou o Cristo, né? Nós temos a paz que Cristo dá, e essa paz que Cristo dá é independente de qualquer situação. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. É justamente isso que nós estamos acabando de falar. Nós estávamos perdidos, né? Estávamos perdidos e vivíamos como inimigos de Deus, sem paz, né? Sem paz no mundo. Então, Cristo veio até a cruz e nos resgatou, nos trouxe, desfazendo a inimizade que a gente tinha com Deus e fazendo consigo mesmo a reconciliação, fazendo de nós agora sua família, né? Então vamos lá dar continuidade. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios 2, e o versículo 14. Não somente a nossa paz, né? Cristo não é somente a nossa paz, mas isso também implica no conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, versículo 23 a 27. Né? Então, Cristo, Ele é o motivo da nossa paz, porque por Ele é que nós temos paz, né? Isso é o que Paulo afirma, que Ele é a nossa paz, e por meio de Cristo, que habita em nós, nós temos paz com Deus. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo, né? Essa paz ela é de forma individual, cada crente ele tem a paz individual, como também no coletivo, né? Na igreja, no corpo de Cristo, né? Permanece a paz de Cristo.
a nossa humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então aqui também o apóstolo Paulo está afirmando para nós que Cristo agora uniu, né? Cristo agora uniu os dois povos que eram, por assim dizer, inimigos, se hostilizavam um ao outro, uniu os dois fazendo-se por ele mesmo, né? Isso é ação de Deus, ação de Cristo, né? Criar em si mesmo dois povos, dos dois homens, um só. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, mas por meio de Cristo, né? Isso aqui não poderia ser feito por obras de homens, né? Por acordo firmado, mas por intermédio de Cristo e em Cristo, né? Essa paz é por meio de Cristo e estando nele é que nós temos paz uns com os outros e com Deus, né? Vamos dar continuidade aqui. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. O apóstolo Paulo aqui está falando, olha, agora não tem mais circuncisão nem incircuncisão. Agora tudo é Cristo em todos, né? Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz, né? Ela foi realizada em si mesmo, essa paz foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. É a única forma de haver paz entre esses dois povos e com Deus era somente por meio de Cristo. E em Cristo é que pode se haver paz com Deus e entre os homens, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, né? A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja que nós estamos vendo aqui, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Está lá em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 11. Agora Cristo é tudo em todos, né? O ponto 3 fala por onde veio essa reconciliação. Diz assim: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O que eu acho interessante aqui, é que isso aqui, irmãos, só teve reconhecimento por meio da cruz, né? Só é a única forma de ser unido com Deus num só corpo. É por meio de Cristo, né? É o que diz lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 2, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus, né? Então é por meio da cruz de Cristo. Cristo foi humilhado. Nós vemos aqui não somente por meio dessa cruz, mas por meio de todo o sacrifício, né? Por meio de todo o sacrifício que envolvia essa crucificação. Por exemplo, aqui o réu que era condenado a uma morte de cruz, ele levava açoites, né? O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro,
acompanhado de chumbo e ossos nas pontas, né? Isso aqui, irmãos, ele cortava, é um verdadeiro chicote, é isso aí. Ele cortava, ó, quando essas pontas lascas de osso pegava, batendo no corpo humano, ele rasgava a carne, né? E Cristo passou por isso, né? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Aquela inimizade que nós tínhamos com Deus exigia todo esse sacrifício, né? Em Marcos capítulo 15, o verso 15, está escrito assim: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar a Jesus. Então esse açoite aqui, como nós já vimos, era um açoite que era para todos os prisioneiros que iriam ser crucificados. Mas nós bem sabemos, como a Bíblia diz, que era 40 chicotadas. Mas alguns especialistas falam que quando eles começaram a contar, fazer a contagem para chicoteando Jesus, quando chegava a 39, eles voltavam. Não davam o número 40 para que pudesse cada vez mais castigar o corpo de Jesus. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução, né? Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Isso está lá em João, capítulo 19, o versículo de número 17. O que isso quer dizer? Ele está falando aqui de uma vergonha, de uma humilhação pública, né? Cristo foi cuspido, foi chicoteado, né? Foi envergonhado, foi humilhado, né? Tudo isso para suprir o que a lei pedia, né? Da humanidade. O castigo que nos traz agora a paz, como diz a própria palavra, estava sobre ele, né? Cristo se fez maldito, né? Mas apesar disso, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se fez maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então todo aquele que era morto e morte de cruz era tido como uma maldição, né? Era tido como uma maldição, mesmo porque essa morte de cruz era algo romano, né? Judeu não matava ninguém crucificado, era mérito dos romanos, né? Os romanos é quem fazia isso. O judeu, quando ia executar alguma sentença para alguém, era simplesmente o apedrejamento, né? Como nós já vimos lá, a mulher adulta, como nós vimos lá com Estevão, né? Então, mas crucificação era um ato cruel, era um ato de humilhação, né? Era com requintes de crueldade, e Cristo suportou tudo isso e venceu. 3.2 Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então, a partir desse sacrifício de Cristo na cruz, ele supriu todo o requisito da lei, né? Tudo que a lei cobrava de nós, que a justiça de Deus cobrava a condenação, né? Cristo supriu todos esses requisitos, cumpriu todos esses requisitos da lei, nos trazendo agora a reconciliação com Deus e quebrando a barreira da maldição que existia entre nós, homens, né? A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja,
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Cristo ali, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. E a Bíblia diz que ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele manifestou esse grande amor, nós não tendo feito nada para agradá-lo ou para redimir dos nossos pecados, mas Deus manifestou o seu amor para conosco, enviando seu Filho para morrer e para nos salvar, né? Então Deus estava ali reconciliando o mundo consigo mesmo, por ele mesmo, né? E não lançando, né, em conta os pecados dos homens, né? Porque Deus fosse cobrar, irmão, Deus fosse cobrar, nenhum de nós poderia alcançar a salvação. 3.3 Reconciliado na cruz em um corpo. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, né? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos em um só, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios capítulo 2, 14. Então, nesse versículo aqui, 14, o destaque era a inimizade que existia entre judeus e gentios, né? E o versículo 14 também ele vai afirmar que a nossa paz, né, que foi por meio de Cristo, né? Pois ele é a nossa paz, o qual destruiu a barreira da inimizade. E agora a igreja é formada por judeus e gentios, né, de todo o mundo. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Quais são essas duas inimizades? A inimizade que tinha entre judeus e gentios e a inimizade que havia entre o homem e Deus, né? Cristo levou ao madeiro e ali venceu quando ressuscitou. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. É como eu falei, que lá desde o jardim do Éden, quando o homem caiu, agora ele passou a ter uma vida de inimizade com Deus, passou a ter uma vida em que afrontava os desígnios de Deus, a vontade de Deus para o homem, né? Mas por meio da cruz, esta inimizade foi desfeita, né? Esse mal foi desfeito, foi cravado ali na cruz, os nossos pecados, e Cristo nos redimiu de todo o pecado. A conclusão, ela diz o seguinte: o poder da unidade nesse novo pacto de Deus com os homens está no sangue de Cristo. Meus queridos irmãos, estou acabando aqui, ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. A partir da semana que vem, nós vamos estar com a lição de número 8, também trazendo um simples comentário para os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.